Eu sei que com a Selic subindo e os fundos imobiliários em queda, começa a aparecer aquelas dúvidas que todo mundo tem, né? No que será que compensa investir agora? Um CDB de 110% do CDI ali, com liquidez diária, rendendo acima de 12% ao ano? Compensa aproveitar os fundos imobiliários em queda? Ou compensa olhar ali para um tesourinho IPCA pagando IPCA mais 7? Confesso para vocês que eu também já tive muito essa dúvida quando a Selic bateu 13% em 2022 e por isso eu trouxe aqui nesse vídeo uma comparação para você entender qual investimento pode render mais nos próximos 5 anos se você investisse 10 mil reais hoje. O que será que rende mais? CDB de 110% do CDI ou fundo imobiliário? Tesourinho IPCA mais 7 ali ou um CDB rendendo 110% do CDI? Vamos trocar uma ideia aqui nesse vídeo, então para tudo que você está fazendo agora, presta atenção, porque se você é uma pessoa que está buscando entender mais sobre investimentos e entender qual investimento é o melhor para você, esse vídeo aqui vai estar bem completo, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. O primeiro investimento que a gente vai comparar aqui é o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa. Por que eu peguei esse CDB? Porque eu fiz um vídeo aqui listando 5 melhores investimentos com liquidez diária e junto com o CDB do Daikovai do BMG, o CDB do Sofisa hoje é um dos que traz a maior rentabilidade com investimento mínimo de apenas R$1. Então é excelente para você que busca aí uma opção de investimento seguro e que rende bem. O CDB do Sofisa hoje ele rende 110% do CDI, que hoje significa uma rentabilidade anual de 12,26% ao ano. Tem vencimento em 2027, tem FGC e você pode investir aí a partir de R$1. Segundo investimento, eu peguei aqui o Tesouro IPCA 2029, que chegou a pagar nessa semana IPCA mais 7, cara. Comenta aqui até se você conseguiu pegar essa taxa. Hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, esse investimento tá pagando IPCA mais 6,94, mas nessa última semana, como muita gente conseguiu pegar IPCA mais 7, eu trouxe ele aqui com essa rentabilidade pra gente fazer essa comparação, que aliás, desde 2016, cara, que a gente não via IPCA mais 7 assim no Tesouro. Então não deixa de ser uma opção interessante aí, principalmente para quem gosta de Tesouro Direto. Esse título tem vencimento em 2029, o investimento mínimo dele é de R$32, e o interessante desse título é que ele vai pagar 7% acima da inflação até 2029. E historicamente, IPCA mais 7 é uma das maiores rentabilidades do Tesouro IPCA, então também é interessante. E o terceiro investimento, eu peguei aqui o fundo imobiliário KNCR11, é um fundo de papel, ficou em primeiro lugar no vídeo onde eu listei os 10 melhores fundos de papel do momento. Depois eu deixo no final do vídeo aqui esse vídeo para você no card. Por mais que o fundo imobiliário seja renda variável, ele tem um risco baixo, porque é um fundo que ele tem uma carteira de CRIs ali com risco muito baixo. O fundo imobiliário a gente compra por cotas, né? Hoje uma cota do KNCR11 está custando R$103. Paga aluguel todos os meses, isento de imposto de renda. E a rentabilidade da carteira dele no último relatório foi de CDI mais 2,39. Qual que é a principal diferença entre CDB, fundo imobiliário e tesouro direto? Bom, o CDB ele é um investimento bancário, né? Então quem traz mais segurança para esse investimento é a própria instituição que está emitindo o título e o FGC que cobra até R$1 milhão por CPF. Tesouro direto já é um investimento na dívida pública. Você está emprestando dinheiro para o governo e esse investimento é considerado o investimento mais seguro do país, porque é um investimento atrelado ao Tesouro Nacional. E fundo imobiliário é um fundo de investimento, então você está investindo em imóveis ou financiando o segmento imobiliário através de um fundo de investimento. O que traz mais segurança para esse investimento é o time de gestão e a carteira de crédito do fundo. Então como que a gente faz para descobrir qual investimento é melhor e qual pode render mais nos próximos 5 anos? Para a gente fazer uma comparação mais justa aqui, eu entrei aqui no Boletim Focus e peguei as projeções para a taxa Selic e inflação dos próximos 5 anos. Lembrando aqui, principalmente para os fiscais aqui do YouTube, né, que isso aqui é uma projeção que muda toda semana. Mas para conseguir fazer uma comparação aqui, eu calculei nessa tabela a taxa média desses indicadores para os próximos 5 anos, incluindo aqui 110% do CDI, IPCA mais 7 e CDI mais 2,39, que é a taxa média da carteira do KNCR11. Então acompanha aqui comigo o que você precisa olhar antes de você escolher um desses investimentos. O CDB do Banco Sofisa hoje rende 110% do CDI, que representa uma taxa anual de 12,26. Só que isso pode ir mudando a cada 45 dias. Então, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, essa rentabilidade pode ser diferente. Ele não cobra nenhuma taxa adicional para você fazer esse investimento. Você só encontra esse CDB aqui lá no Banco Sofisa. O investimento mínimo é de apenas R$1. O prazo de vencimento dele é de 3 anos. E o grande diferencial desse investimento é a liquidez diária, que você pode resgatar seu dinheiro ali em qualquer dia útil. Então, se você precisar de dinheiro rápido, esse aqui é o melhor investimento para você fazer, porque ele não deixa o seu investimento travado lá. Se você precisar, você vai conseguir resgatar. Seguindo as projeções do Boletim Focus, levando em consideração uma Selic em 2025 de 12%, investindo R$10 mil no CDB do Banco Sofisa, no primeiro ano você receberia R$1.083.
no segundo ano 2.283 e no terceiro ano 3.613. Qual que é o problema aqui do CDB de liquidez diária? A tendência da Selic nos próximos anos é ir caindo, porque nenhum país aguenta segurar uma taxa de juros tão alta por muito tempo, se bem que no Brasil a gente já viu de... Então você tem um investimento bom de curto prazo, mas se o seu objetivo não é tirar seu dinheiro antes de 3 anos, a rentabilidade desse tipo de investimento, ele tende a ir diminuindo, exatamente como você está vendo aqui no Boletim Fox. O Boletim Fox, ele só retrata o consenso do mercado, e a tendência é que a taxa Selic vai diminuindo ao longo dos anos. Então mesmo esse sendo um investimento bom para você que busca liquidez diária, que tem uma excelente rentabilidade de 110% do CDI, você precisa saber disso, que a tendência no longo prazo é que a rentabilidade desse investimento vai diminuindo. Outro ponto aqui é que como esse investimento tem prazo de 3 anos, depois desse período o título vence, e aí você tem um imposto de renda de 15% sobre os rendimentos. Então depois de 3 anos, seu valor líquido aqui seria de R$ 3.071,53. Então tudo isso você precisa levar em consideração antes de escolher um investimento. Os prazos, a liquidez, a característica e não ficar olhando somente a rentabilidade. Pegando agora aqui o Tesouro IPCA mais 7 com vencimento para 2029. Ele também é um investimento interessante, principalmente porque paga acima da inflação, mas o que você precisa se atentar aqui antes de fazer esse investimento é para as características dele, que mesmo sendo renda fixa é um pouco diferente do CDB de liquidez diária. Quando você olha aqui Tesouro IPCA mais 7, eu sei que brilha o olho, principalmente porque hoje IPCA mais 7 significa 4,76, que é a inflação, mais 7, seria uma rentabilidade aí de 11,76%. Porém, o Tesouro ele cobra uma taxa de custódia da B3 aí sobre todos os títulos que você investe, exceto o Tesouro Selic até R$10 mil. Tem muita gente que não sabe disso. Então, antes da gente olhar para o IPCA mais 7, a gente precisa tirar essa taxinha também. Então, tirando 0,20 de 11,76, a rentabilidade real mesmo seria ali de 11,56. O investimento mínimo do Tesouro IPCA 2029 hoje é de R$ 32,00, tem prazo de 5 anos e tem liquidez diária. Porém, diferente do CDB, que você pode resgatar seu dinheiro a qualquer momento em dias úteis, Tesouro IPCA, o dinheiro só cai na sua conta se você pedir o resgate em dias úteis até as 13 horas da tarde. Isso aí funciona para todos os títulos do Tesouro Direto. Se você pedir o resgate depois desse horário, só vai cair no próximo dia útil. Se você pedir na sexta-feira, só vai cair na segunda-feira. Por ser um investimento atrelado à inflação, quando você pede o resgate antes do vencimento, o título passa pelos efeitos de marcação ao mercado. Então, se você pedir o resgate e naquele dia o Tesouro IPCA tiver com uma taxa maior do que a taxa que você investiu, você pode perder dinheiro com marcação ao mercado. Então, tem que levar isso aqui em consideração antes de você escolher o investimento, porque senão você só fica olhando taxa, esquece das características do investimento e mesmo sendo uma rentabilidade muito boa, existem características que são diferentes. Investindo R$10 mil aqui, levando em consideração as projeções do Boletim Focus, depois de um ano você teria algo próximo aí a R$ 1.046. Em 2 anos, 2.201. Em 3 anos, 3.477. Em 4 anos, ele não para de render como o CDB, ele continua rendendo. Você teria 4.887 e em 5 anos 6.444. Diferente do CDB, esse título não rende só por 3 anos, ele rende por 5. Só que chegando lá no vencimento, você também tem um imposto de renda que é de 15% sobre o rendimento aí depois de 2 anos. Então você vai ter esse desconto sobre o que rendeu. Seu valor líquido depois de 5 anos seria de R$ 5.477. E agora em terceiro lugar, o fundo imobiliário KNCR11. Eu peguei esse fundo aqui por ser um pouco mais seguro, mas você pode fazer essa mesma comparação aí com qualquer fundo que você quiser, tá? O KNCR11 é um fundo high grade, então ele é um pouco mais conservador. O que você precisa levar em consideração aqui na sua comparação? Os dividendos pagos pelo fundo nos últimos 5 anos e a taxa média da carteira, seja IPCA ou seja CDI. O KNCR11 é um fundo de papel, então ele ganha dinheiro emprestando dinheiro para o segmento imobiliário comprando os CRIs. CRI é um título de renda fixa que financia empresas do setor imobiliário. Então, quando você abre o relatório do fundo, você consegue entender aqui se o fundo está emprestando dinheiro para empresas de baixo risco, de médio risco ou de risco mais alto. Eu explico isso aqui com todos os detalhes dentro do Renda com FII, que agora, dia 25, segunda-feira, eu vou abrir a última turma desse ano e com desconto da Black Week, você vai levar não somente o curso de fundo imobiliário, você vai levar junto o curso de ações, renda fixa, cripto e investimento exterior. Não vou me estender muito aqui, porque se você tiver mais interesse em saber dessa promoção, é só escanear esse QR Code que está aparecendo para você aqui na tela, entrar no grupo do WhatsApp, que eu vou soltar mais informações por lá. Voltando aqui a falar do KNCR11, a carteira dele hoje rende CDI mais 2,39, que seria igual a uma rentabilidade anual de 13,54.
Porém, ele também cobra uma taxinha ali de administração, né? Fundo imobiliário, você está investindo em um fundo de investimento, tem um time de gestão ali cuidando das operações. O KNCR11 cobra uma taxa que, sinceramente, eu considero uma taxa um pouco alta, é de 1,08, que é meio que padrão da Quineia, que é a gestora do fundo. Então a rentabilidade real do fundo depois da taxa de administração é de 12,46. Fundo imobiliário, você compra por cotas. Uma cota dele hoje está custando aí R$103, e como é um fundo de investimento, não tem prazo de validade. E essa é uma das grandes diferenças dos FIIs para a renda fixa tradicional. Enquanto a renda fixa, você tem um título que vence e depois você tem o imposto de renda, nos FIIs você não tem vencimento, não tem imposto de renda nos aluguéis e ainda recebe aluguéis todos os meses. A liquidez dos FIIs é de D+2, então pedindo o seu resgate, cai na sua conta em 2 dias úteis. Como é renda variável, você pode pedir o seu resgate e o valor da cota que você comprou, ela pode estar menor, você pode estar perdendo dinheiro dependendo do dia em que você vai fazer o resgate. Por isso que fundo imobiliário é diferente de renda fixa. Enquanto na renda fixa você tem uma rentabilidade linear e dependendo do título, você só pode perder dinheiro ali com os efeitos de marcação a mercado ou até mesmo para inflação, nos fundos imobiliários o preço da cota vai variando todos os dias. Então você tem uma rentabilidade maior, você tem aluguel isento de imposto de renda, mas você também pode resgatar o seu dinheiro aí em um momento em que o mercado esteja derretendo, como é o caso do momento agora. Por isso, o fundo imobiliário é um investimento interessante para você que pensa no longo prazo. Investindo R$10.000 no primeiro ano, você teria algo próximo aí a R$1.116. No segundo ano, R$2.356. No terceiro ano, R$3.735. No quarto ano, R$5.268. No quinto ano, R$6.972. E olha aqui que beleza. Não teria o desconto do imposto de renda porque fundo imobiliário é isento. Você só paga 20% de imposto se você vender suas cotas com lucro. Se você vender no prejuízo, você consegue compensar. Se vender no 0 a 0, não precisa pagar o imposto. Só que o que eu tô querendo mostrar para você aqui com essas projeções? Deixando claro aqui que essas projeções elas podem mudar a cada 45 dias. Toda semana o Boletim Focus está mudando de opinião e não quer dizer que esses valores vão se concretizar. Porém, eu tô vendo que muita gente tá tomando decisões erradas, tirando o dinheiro da renda variável, colocando na renda fixa somente por conta do burburinho do mercado. Olhando para essa tabela aqui, o que fica mais fácil da gente entender? Qual investimento teoricamente renderia mais? KNCR11. Qual investimento seria mais interessante pensando em longo prazo? KNCR11. Se fundo imobiliário é tão bom, por que muita gente está olhando somente para renda fixa no momento? Porque nesse momento a Selic está subindo. Só que o que muita gente não percebe é que renda fixa é muito boa para quando você tem o objetivo de usar o seu dinheiro em algum momento. Só que se o seu objetivo não é mexer naquele dinheiro por 3, 4, 5 anos, você tem opções muito melhores do que CDB de liquidez diária para você aumentar os seus rendimentos. O que muita gente não leva em consideração é tempo e imposto de renda. E você precisa colocar isso aqui nas suas análises antes de você decidir tirar o seu dinheiro de um lugar e colocar no outro, porque tem muita gente que só olha para a rentabilidade e esquece do contexto. Você pegando bons fundos imobiliários, depois contando com a valorização e os dividendos pagos mensalmente, tem fundo imobiliário aqui que pode pagar muito mais do que IPCA mais 7 e CDB de 110% do CDI. Qual é a grande diferença aqui? A renda fixa no Brasil é excelente, cara. Só que se você tem objetivos de longo prazo, seu dinheiro pode ficar rendendo muito mais do que você só ficar migrando de renda fixa em renda fixa. Esse tipo de fundo imobiliário que eu te mostrei aqui é um fundo conservador que paga uma rentabilidade atrelada ao CDI. Mas você tem vários tipos de fundos. Tem fundos mistos que pagam IPCA e CDI, tem fundos que pagam só IPCA. Então se você souber montar uma boa carteira, você consegue diversificar e no geral montar uma estratégia para ter um bom rendimento. Você só precisa calibrar os seus investimentos seguindo uma estratégia. Para investimento de curto prazo, CDB de liquidez diária e IPCA mais 7 vai te trazer um bom rendimento. Mas você não tem isenção de imposto de renda e seu dinheiro vai render muito mais nos próximos 5, 10 anos se você souber montar uma boa carteira de investimentos, não só de fundos imobiliários, mas de ações, cripto e investimento exterior, e tendo uma estratégia fica tudo muito mais fácil. Então escaneie esse QR Code que está aparecendo para você aí, para você aprender a selecionar os melhores investimentos, seja de renda fixa, seja de renda variável, para você montar uma carteira de dividendos agressiva e estratégica para os próximos anos. Comenta aqui se você curtiu esse estilo de vídeo e se você quer que eu traga nesse mesmo formato outros tipos de comparações. Se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo.